time da reportagem tá aqui, ó, prontíssimo para trazer muita notícia ao vivo para você. A gente começa com o Flamengo, que abre o Campeonato Carioca amanhã com a garotada, pega a Portuguesa em Volta Redonda. Esse jogo rola ao vivo na Globo às 6 da tarde. Bora chamar a Duda Dal Ponte pra cá? Ela tá lá no Ninho do Urubu e tem mais informações do Flamengo. Boa tarde, Duda. Oi, Kelly, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Antes de a gente falar da garotada, vamos falar do elenco principal, porque ontem o Flamengo apresentou o primeiro reforço da temporada. O zagueiro Vitão, de 25 anos, que estava no Internacional, chegou no Flamengo por cerca de 65 milhões de reais, com contrato até dezembro de 2029. Ontem, na entrevista coletiva, aqui no Ninho do Urubu, ele se mostrou muito feliz por ter chegado ao Flamengo. Ele é um zagueiro destro, mas diz que se sente à vontade jogando nos dois lados da zaga. E ele sabe que vai ter muita concorrência com Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, que são zagueiros de nível de seleção brasileira. Mas ele disse que vai aproveitar cada oportunidade que tiver no time titular. O Vitão se emocionou também ao falar sobre o Flamengo. Vamos ouvi-lo. Fico muito feliz. Quem diria que um jogador do interior do Paraná ia sair e rodar o mundo? E hoje tá vestido a camisa do maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. Eu tô realizando não só meu sonho, mas o sonho de toda a minha família. E o sonho, acho que, se não 100, 95% de todos os jogadores, né? Qual jogador não sonha em jogar pelo Flamengo? Ainda sobre o mercado, o Flamengo está de olho em um goleiro e tem negociações avançadas com o Andriu, que foi revelado pelo Botafogo e que hoje pertence ao Gil Vicente de Portugal. O contrato do goleiro com o time português vai até a metade do ano, mas o Flamengo está tentando uma liberação imediata para já começar a temporada tendo um segundo do goleiro para ficar ali à sombra do Rossi. E o Flamengo pode ter saídas também. O Santos tem interesse em contratar o atacante Michael por empréstimo. O Flamengo até aceitaria o negócio desde que o Santos pagasse integralmente o salário do Michael. Outro que pode sair por empréstimo é o volante Alan. Corinthians e São Paulo já demonstraram interesse, mas o Flamengo só aceitaria se recebesse algum jogador em troca. Kelly, a gente vai seguir de olho. O torcedor tá falando nas ruas. Essa novela que parece não ter fim, Vene Casagrande. Cadê o último capítulo? O Cruzeiro recusou a terceira proposta do Flamengo por Caio Jorge. Vene antecipou aqui. Ontem no programa, ao vivo, o Vene falou, mais uma proposta do Flamengo. O Flamengo ofereceu agora 30 milhões de euros pelo atacante, cerca de 180 milhões de reais. Não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, é o Caio Jorge. O Cruzeiro diz que só negocia o atleta por 50 milhões de euros. Mbappé, Vene. E por isso a tendência é de que o Caio Jorge fique no time mineiro. É muita grana, cara. Você foi bem nessa. Quando a gente fala assim, parece que é o cracaço, mas isso mostra muito bom jogador, mas calma, Cruzeiro. Como o futebol brasileiro está inflacionado, né? Porque se você analisar, ele não vale 30 milhões de euros. Por exemplo, o Gerson, que está sendo contratado justamente pelo Cruzeiro, 27 milhões de euros. Eu acho o Gerson muito bom jogador, mas para mim não vale isso. Exagero, isso né? Só mostra como o mercado do futebol brasileiro está inflacionado. Agora, sobre essa novela, eu acho que chegou o capítulo final. Porque antes, ô Flavinho, existia ali, conversando com os empresários, quando eu dei a notícia aqui, inclusive, foi um dos empresários que me passou porque estava lá conversando com a diretoria do Cruzeiro. Aqui, exatamente. Antes eles não cravavam que o Caio Jorge não iria sair. Só que agora eles falam, Vene, pode cravar, o Caio Jorge não vai sair do Cruzeiro, está definido isso, nós já avisamos, inclusive ao Flamengo, e nós avisamos ao Cruzeiro, e o Cruzeiro está próximo de renovar o contrato. Não, renovar não. Quer dizer, não vai sair 50 milhões, é o preço. O contrato dele já é longo, só que o Cruzeiro vai fazer o seguinte, vai dar uma valorização salarial a ele. Complicou agora. E vai fazer aquilo que o Flamengo havia oferecido para o jogador. O Cruzeiro virou e falou assim, beleza, o Flamengo te ofereceu isso? Tá bom, a gente vai pagar isso para você por mês e você fica aqui. Você topa? O jogador, beleza, eu topo. Então ele vai ter uma valorização salarial, vai continuar no Cruzeiro e os empresários já avisaram o Flamengo, não tem mais jeito, não tem mais negociação, a gente bate o martelo e o Caio Jorge fica no Cruzeiro. Então acabou a novela? Acabou a novela. Vene. Não, e se o Flamengo chega com 50 milhões? Pode ter um vale a pena ver de novo, já que a gente está falando de novela, se o Flamengo fizer uma nova proposta. Eu acho que
O Cruzeiro não vai vender independentemente disso. Dinheiro não é problema para o atual dono da SAF do Cruzeiro, que é o Pedrinho. Dinheiro não é problema. Ele está pensando em ganho técnico. E se ele está pensando em ganho técnico, eu acho que a postura dele é extremamente correta. Você não pode vender o principal jogador da equipe na temporada passada, que inclusive foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, para um rival que vai brigar com você por títulos. Então não faz o menor sentido. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa? Não sei. Eu não sei o que eu ia pensar. É muito fácil eu falar isso aqui sentadinho. Se você tivesse o que tem na conta, o Pedrinho, ele tem aí tem muito que pensar dinheiro. Com a cabeça dele, a gente não sabe nem esse valor ele tem muito dinheiro. é. Por exemplo, se fosse uma outra SAF que estivesse pensando apenas no dinheiro, com certeza iria vender. Porque o Caio Jorge não vale 30 milhões de euros. Talvez ele vale a metade disso. Por que eu estou falando isso? É um jogador que já foi para a Europa, voltou, ele tem uma grave cirurgia no joelho. Isso, na minha análise, na minha concepção, na hora de opinar, eu levo em consideração. Então, assim, para mim não vale. O Flamengo entendeu que ele estava valendo 30 milhões de euros. Tentou. Só que eu acho que chegou no limite. Aí já partindo para o campo da opinião. Eu acho que não dá mais para o Flamengo ficar insistindo no Caio Jorge. Não é possível que o Flamengo não tenha um outro jogador na mira mapeado. Beleza, o Marcos Leonardo é outro nome que agrada bastante, mas também seria mais difícil, partindo para o dinheiro, muito difícil você tirar o Marcos Leonardo do Al Hilal, mas não é possível. O José Boto chegou ao Flamengo com essa característica, com essa promessa. Contratação de scout, e não tem nenhum outro nome. Eu acho que no fim das contas foi até bom para o Flamengo, porque 30 milhões de euros para o Caio Jorge é muito dinheiro, gente. Não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, como você brincou aí. É muita grana. No fim das contas, o Cruzeiro pode ter ajudado o Flamengo, porque eu acho que não vale essa quantia toda. O Flamengo está de olho na situação do goleiro, do Andrew, atualmente no Gil Vicente, time de Portugal, jogador de 24 anos, revelado pelo Botafogo, ex-Botafogo, está em fim de contrato com uma situação indefinida na Europa. O Botafogo chegou a ter conversas avançadas com o arqueiro, mas viu o negócio emperrar e, pelo visto, não vai rolar. O Flamengo atravessou. Vene, como é que você enxerga o Andrew? Um bom nome para disputar com o Rossi? O Botafogo desistiu mesmo? Aí o Thiago Veras pode entrar também nessa situação, porque foi o primeiro a sinalizar esse interesse. E aí o Flamengo, vendo que o Botafogo não dava pra frente, daí dá aquela atravessada básica, né? O Vini, que o Botafogo ele nem precisa, em tese, né, no elenco hoje, contratar goleiro. Ele tem jogador pra posição. Aí o torcedor até estranhou, mas por que então? Porque a SAF enxergou aquela tal possibilidade de mercado. Um jogador de 24 anos que inclusive é o goleiro que saiu no Botafogo. Que foi base do clube, que na época não foi muito aproveitado. O Boto estava meio cansado, o scout do Botafogo trabalhou, o Boto foi na aba do scout do Botafogo. Ele na época não foi muito aproveitado pelo Botafogo. Ele saiu assim, né? Saiu, deixou o clube, sem deixar ali muita lembrança e tal. Só que ele se valorizou muito na Europa, em Portugal. Então o Botafogo fez a proposta, internamente foi dito a ele que, olha, a gente está bem avançado, quase ali acertando. O que eu, antes de chegar aqui, recebi foi: desistimos porque ele comunicou a gente que aceitou o Flamengo. Foi o que me falaram. O Vene, eu vou trazer o lado do Flamengo para fechar o assunto do lado do Flamengo, e se acha uma boa também. O Flamengo, de fato, fez uma proposta de 4 anos para o jogador, só que eu vou trazer declaração de um dos empresários. Não crava que ele está indo para o Flamengo, porque tem outros clubes também tentando a contratação dele. Então, assim, eu não vou dizer que ele vai ser jogador do Flamengo. O que eu posso dizer é exatamente isso que o Veras acabou de mencionar aqui. O Flamengo, de fato, fez uma proposta, 4 anos de contrato. Agora, só uma opinião aqui rapidinho, Flavinho. Tem muita gente criticando o jogador por ele ser atleta do Gil Vicente. Eu vou dar um exemplo. Hugo Souza, hoje, destaque do Corinthians, que inclusive passou pelo Flamengo, antes de chegar ao Corinthians, ele estava no Chaves de Portugal. Alguém conhece esse clube? Então, ou seja, você não pode qualificar um atleta por conta da instituição que ele está representando atualmente. O goleiro é um bom goleiro. Agora, se ele tem as características que o Felipe Luiz precisa para um goleiro atualmente, que saiba jogar com os pés, isso aí quem tem que entender é a diretoria do Flamengo. Mas só te respondendo, de fato, o Flamengo fez uma proposta para ele de 4 anos de contrato. Olha uma informação do nosso craque Vene Casagrande. A nova camisa do Flamengo para a temporada 2026 já está sendo vendida em Miami, nos Estados Unidos. Por lá, a peça está custando $150. Detalhe, a camisa ainda não foi lançada oficialmente no Brasil.
Ô, Vene, que loucura é essa, Vene? Que papo é esse, rapaz? Por isso me chamou a atenção. Não foi lançado aqui, tá vendendo lá? Pois é, por isso me chamou a atenção. Chamou a atenção, obviamente, dos torcedores do Flamengo que estão em Miami ou que moram lá, que estão passeando lá pra comprar. Chegaram à loja e tava lá a nova camisa do Flamengo, sendo que ela ainda nem foi lançada. Inclusive com preço, $150. Então, ou seja, eu procurei a Adidas e até o momento não obtive resposta. O porquê disso? Porque você não pode colocar uma peça para vender, sendo que ela ainda nem foi lançada aqui no Brasil. Mas, de fato, ela já está sendo vendida e é exatamente essa daí. Essa camisa aí que vai ser utilizada pelo Flamengo é a nova camisa 1 do Flamengo em 2026. O Flamengo vendeu o Vitor Hugo, garoto, para o Atlético Mineiro por $2,5 milhões, 50% do meia. O Vitor Hugo estava emprestado ao Santos e por isso o Peixe abriu mão do jogador e receber 10% da taxa de vitrine. Ele vai receber, né? Além de ganhar o Gabriel Menino por empréstimo. Posso Gabriel explicar Menino, isso aí, Flavinho? Rapidinho. Explica aí, Vene, por favor. Ele pertence ao Flamengo, estava emprestado ao Santos. Isso até o meio dessa temporada. E aí o Atlético Mineiro, a pedido do São Paulo, demonstrou interesse na contratação do jogador em definitivo, para comprar o jogador. Só que o Santos, por contrato, tinha o direito de exercer a compra. Ou seja, poderia chegar e cobrir a oferta do Atlético Mineiro. E aí o que o Santos fez? Como o Santos está sem dinheiro, Atlético, vamos fazer o seguinte, a gente abre mão desse direito de cobrir a oferta, a gente não compra o Vitor Hugo, a gente quer ele aqui, mas beleza, a gente não vai comprar o Vitor Hugo, a gente fica com a taxa de 10% de vitrine, mas vocês emprestam o Gabriel Menino pra gente, beleza assim? Aí o Flamengo falou, vocês se acertaram, beleza, só que para vender o jogador é esse valor aqui, Atlético Mineiro, 2,5 milhões, que dá 13 milhões de reais basicamente, por 50% do atleta, e pronto, e os três clubes se acertaram, o jogador está indo em definitivo para o Atlético Mineiro. Para o Flamengo, maravilhoso. O Felipe Luiz não tinha interesse, tem muita gente lá, né? Nenhum. O jogador seria liberado pelo Flamengo de graça para um clube português. Em cima da hora apareceu o Santos, ele acabou indo para o Santos. 2,5 milhões. E agora está caindo 13 milhões de reais na conta do Flamengo, e sendo que o Flamengo ainda mantém 50% de um jovem atleta. Então, assim, para o Flamengo maravilhoso, para o Santos, pelo visto, deve ter sido bom, porque vai receber o Gabriel Menino por empréstimo, e o Atlético Mineiro vai dar um jogador que o São Paulo pediu. Então acho que foi bom para todo mundo. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Paulo Brito, o meia-atacante colombiano João Arias atravessa um período de adaptação complicado no futebol inglês, situação que passou a ser acompanhada com atenção pelo Flamengo. Apesar do desejo inicial do jogador de permanecer na Europa, o rendimento abaixo do esperado em seu clube atual, aliado principalmente à falta de sequência como titular, faz com que o futuro do atleta esteja em avaliação. Atento ao mercado internacional, o rubro-negro observa o cenário com cautela e entende que Arias pode se transformar em uma oportunidade estratégica. Internamente, a diretoria avalia que o colombiano reúne características muito valorizadas, qualidade técnica elevada, boa idade e um histórico recente de grande impacto no futebol brasileiro. Dentro do planejamento traçado para 2026, que prevê ajustes importantes no elenco e a chegada de reforços pontuais, mas de alto rendimento, o nome de Arias surge como uma peça que se encaixa perfeitamente nesse novo ciclo. O técnico Felipe Luiz é um grande entusiasta da possível contratação e acredita que o jogador teria papel relevante em seu modelo de jogo, baseado em intensidade, mobilidade, agressividade ofensiva e versatilidade tática. A ideia do Flamengo é estruturar uma proposta com contrato de 3 temporadas, sustentada por um projeto esportivo sólido, oferecendo protagonismo em competições de grande visibilidade. Do lado do atleta, a possibilidade de retorno ao Brasil é vista de forma positiva, especialmente como uma chance de recuperar confiança, ganhar minutos em campo e voltar a se destacar, pensando inclusive em uma valorização maior de olho na próxima Copa do Mundo. Vale destacar que o Flamengo não está sozinho na disputa, já que o Palmeiras também monitora a situação e entrou na briga pela contratação do colombiano. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Arias será um grande reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.